Ai, gente, eu não sei nem o que dizer sobre o episódio dessa semana. No vídeo de hoje eu não pretendo me prolongar muito, não pretendo separar por tópicos, categorias, porque sinceramente, esse episódio nem merece que eu gaste tanta saliva com certas coisas que aconteceram. E olha só, se fosse só mais um episódio de alguma temporada de The Flash, ok, sabe, dava pra dar uma relevada. Só que a gente tá falando do 5º episódio da última temporada de The Flash, que no caso é o episódio que supostamente finalizaria com chave de ouro o arco da Red Death. E assim, eu tô bem decepcionado com o que eles fizeram, e eu tô muito irritado com algumas coisas que aconteceram. E só pra deixar claro que se você gostou do episódio, provavelmente você pode se incomodar ou discordar de praticamente tudo o que eu vou falar nesse vídeo. Mas lembrando que tudo que eu comentar aqui é baseado única e exclusivamente na minha opinião crítica e analítica sobre este episódio. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, aqui neste canal maravilhoso. Nós falamos sobre explicações de dúvidas de filmes e séries que englobam a cultura pop e principalmente ficção científica. Obviamente, nós também trazemos os melhores reviews, as melhores teorias e as melhores explicações sobre The Flash, apesar de às vezes isso ser bem difícil. Antes da gente seguir com o vídeo, eu vou pedir encarecidamente para você não esquecer de deixar o like no vídeo, também clica no botãozinho vermelho para se inscrever no canal e por fim ativa as notificações para não perder mais nenhum conteúdo aqui futuramente. E só para lembrar que na descrição desse vídeo tem links para a nossa página do Instagram e também para os grupos oficiais da Legado Flash no Instagram, tá ok? Pessoal, antes de eu começar a martelar em cima desse episódio, porque eu vou ter que fazer isso, vale lembrar que em momento algum eu falei que o arco da Red Death ia ser ruim. Quando foi dito que seria uma mulher, eu defendi. Quando saiu foto do traje, eu defendi. Toda hora eu tentava arrumar um pretexto para defender, porque eu tinha esperança que o último episódio desse arco seria digno dos fãs assistirem. Aí vem esse episódio em que a gente espera uma única coisa da CW: não ter o Flash sem velocidade por alguma desculpa ridiculamente esfarrapada de roteiro, e ter luta em super velocidade. Ah, Léo, mas qual é? Teve luta em super velocidade lá no final do episódio. Você não se atreva a me dizer que aquela porcaria que a gente assistiu em 30 segundos foi uma luta de velocidade, pelo amor de Deus. Cara, se você pegar aí o final da 2ª temporada, do Flash contra o Zoom em vários momentos, eu não estou me referindo à qualidade de CGI. Eu tô falando da questão da direção, de como a luta foi gravada. As lutas antigas de velocidade davam de 10 a 0 nessas lutas atuais, mas a direção de luta desse episódio foi uma porcaria. Olha, a única coisa interessante na luta, mas quando eu digo interessante eu quero dizer a ideia proposta, foi a questão dos batirangues em super velocidade. Então até que é uma ideia interessante de se abordar. Só que o jeito como eles executaram aquilo foi terrível, o ângulo da câmera que pegou, e pra piorar a situação, o Barry criando escudo de energia. Ah, cara, ele virou o Capitão América agora? Pelo amor de Deus, que bosta. E o pior de tudo é a Red Death depois dando uma de Homem-Aranha. Eu não consigo compreender como que algum ser humano que se diz ser fã de The Flash consegue olhar pra isso e dizer que foi bom, que foi bonito, que foi bem feito. Claro que você tem direito a ter a sua opinião. Se você gostou do episódio, maravilha pra você. Mas isso não muda o fato que o episódio foi uma porcaria e que esse final de arco do Red Death foi um lixo. Foi literalmente uma bosta pra gente. E outra coisa, a luta de velocidade dura 30 segundos, a gente espera finalmente ver o Flash dando uma surra na Red Death, ou uma luta digna, e o Flash é derrubado com um golpe de Homem-Aranha no chão, cara. E pra piorar a situação, depois chega a Batwoman e ela que ajuda a derrotar a Morte Vermelha. Cara, eu gosto muito da Batwoman, eu gosto da série da Batwoman, só que assim, a aparição da Batwoman era pra ser algo bacana e especial, não era pra chegar e resolver o problema que é do Flash. Porque o Red Death é um vilão do Flash, não é um vilão da Batwoman. E cara, por falar em coisa ridícula, toda hora que essa mulher perde alguma coisa, ela dá um chilique, um berro, é simplesmente horrível. A atuação da Javier Leslie como Red Death não é boa, desculpa, ela atua muito bem como Batwoman, tanto que a atuação dela como Batwoman nesse episódio não foi ruim, foi até que ok. Mas ela como Red Death, cara, eu até tento defender, mas não dá. A atuação dela também, gritando toda hora, pelo amor de Deus, sabe? Aí pra variar foi mais um episódio em que o Barry estava sem velocidade. Eu não sei mais o que falar sobre isso, pessoal.
última temporada da série, quase na metade da temporada, por assim dizer, e todo o santo episódio, o Eric Wallace arruma um jeito do Barry ficar sem velocidade. Só que essa não foi nem a pior parte do episódio. O pior de tudo, cara, foi a forma como ele recuperou a velocidade. Porque pra quem se lembra da sexta temporada, teve lá uma época em que o Grodd precisou da ajuda do Flash, só que rolou toda aquela batalha lá mentalmente, foi uma coisa psíquica. Então, quando o Flash passou um pouco de velocidade pro Grodd, foi uma coisa telepática, não era realmente ele passando faísca e poderes pro Grodd. E mesmo que ele tivesse passado de verdade, aquilo era temporário, cara. Era só enquanto estavam na fusão, e depois quando eles saíram daquele mundo, por assim dizer, psíquico, o Flash voltou a ter os poderes dele e o Grodd deixou de ter velocidade. Cara, isso é quase tão ruim quanto a força de aceleração está no ventre ou no coração da Iris na sétima temporada. Não tem como defender isso. Foi terrível. E cara, do nada o Gorilla Grodd se juntar com a Red Death, ela prometendo que vai ajudar a achar outros gorilas e a transformar eles de novo em gorilas psíquicos, porque aparentemente nessa nova realidade da crise isso também não ficou muito claro, tá? Mas pelo que eu entendi, agora pós-crise só tem o Grodd de gorila telepático e ele tá sozinho. E aí o Flash ajudou ele a sair daquele mundo lá, e aí depois disso o Flash falou, pronto, agora você pode seguir um exemplo positivo, e largou o Grodd de mão. E aí depois ele foi embora. E aí o Grodd ficou por 3 anos o quê? Sozinho? Sem ninguém? Cara, que motivação bosta pra se juntar com a Red Death, de verdade. Olha, eu não queria chegar neste review e martelar em cima do episódio como eu tô fazendo. Só que a CW não me deixou escolha. Quando a coisa é bem feita, quando a coisa é bonita, quando a coisa é bem adaptada, bem produzida e bem dirigida, eu falo. E quando ela não é, eu tenho que dizer também que foi uma porcaria, porque foi. E outra coisa também que já tá bem saturada são esses malvados vilões que ficaram bonzinhos agora toda hora ajudando o Flash. Porque pra variar, o Eric Wallace disse uma frase no começo da 8ª temporada que entrou por um ouvido e saiu por outro. O Flash, a partir da 8ª temporada, vai estar mais parecido com os quadrinhos e mais independente e mais poderoso. Aí chega na 9ª temporada, toda hora precisa de 8 pessoas pra ajudar ele a resolver as coisas, toda hora perde velocidade, e quando não perde velocidade e recupera, toma um pau no primeiro golpe que ele leva. É, pessoal, se continuar desse jeito, cara, me preocupa pensar que os últimos 3 episódios da temporada podem ser exatamente iguais a isso. Outras coisas também que não fizeram sentido nesse episódio, porque pra variar, esse episódio soube apresentar coisas que não fizeram sentido. Simplesmente do nada a Red Death inventa de conectar um satélite com a tempestade de raios vermelha, que aliás nem faz sentido essa tempestade estar mais acontecendo, devido ao fato de que a esteira cósmica foi destruída, e isso não é a crise das infinitas terras pra eles ficarem tacando céu vermelho e raio vermelho toda hora. Aí os vilões vão lá, conectam o satélite e do nada começa a cair um monte de sentinela igual a Batwoman pela cidade, meio que dizendo que a justiça será feita e tudo mais. E a gente ainda vê um sentinela dando uma de Superman, lançando raio pelos olhos, cara. Todo episódio, o Eric Wallace, ele tem que dar um jeito do Flash perder velocidade, ao mesmo tempo que ele tem que dar um jeito de descobrir uma forma nova do velocista lançar raios. Se não é pela bunda, agora é pelos olhos, cara. Como assim, véi? Eu não queria 50 mil sentinelas na cidade, até porque isso daí não é X-Men Dia de um Futuro Esquecido, isso daí é The Flash, caramba. Eu queria ver a única coisa que eles não conseguiram fazer, que é uma corrida em super velocidade bem feita. Só que não de 30 segundos, horrível, com um tacando batirangue, outro fazendo escudo do Capitão América, e a outra brincando de Homem-Aranha, velho. Pelo amor de Deus. O que custa fazer uma luta em super velocidade? Como a gente tinha com o Flashverso, com o Savitar, com o Zoom e até com o Godspeed na 7ª temporada a gente teve momentos de luta no Star Labs que foram muito bem feitos. Só aquele arco final lá da luta com espada foi uma bosta. E olha só, eu falei que nenhum arco de velocista tinha como ser pior do que o do Godspeed, né? Porque aquela luta de espadas, o CGI e tudo foi horroroso. Só que, cara, olhando o Godspeed pra isso, o Godspeed é quase uma obra-prima. Porque isso que eles fizeram com a Red Death foi patético, foi ridículo. Eles não conseguiram respeitar a Red Death, que é um dos vilões mais fodas, na minha opinião, das HQs. Outra coisa também que não faz sentido, eles criaram a personagem da Khione pra quê nessa série? Para ter os mesmos poderes da Frost, aparentemente, porque com um beijo que ela deu no mar, que ela conseguiu trazer o cara de volta à vida praticamente. O Eric Wallace falou que ela vai ter uma importância muito grande no final da série. A gente nem sabe quais são os poderes dela até agora, porque aparentemente ela tem contato com a natureza, ela pode sentir a chuva, falar com as plantas, né?
Agora ela pode também trazer as pessoas de volta à vida com poderes curativos de gelo. E pra piorar a situação, ela é o quê? Vidente também? Pra poder saber que a Iris tá grávida? Ou ela consegue sentir por conta da natureza, que ela tá conectada com a natureza de alguma forma, que a Iris tá grávida? Eu não desgosto dessa personagem, pelo contrário, é a Danielle que tá atuando. Eu acho que ela tem muito carisma, a personagem tem potencial de ser boa. Então, além de tudo isso que eu já falei que foi péssimo no episódio, vamos agora falar da fruta podre desse episódio, que foi pra mim um momento que eu quase parei de assistir, quase apertei pause, quase desliguei o computador, que eu já tava a ponto de xingar o Eric Wallace. O que a gente tava vendo que ia acontecer alguns episódios atrás? O Joe, a Cecile e a filhinha deles iriam embora de Central City. E eu teorizei com vocês brincando, se a Cecile ficar na cidade e só o Joe e a menina forem embora, eu mato o Eric Wallace. O que foi que aconteceu nesse final de episódio, cara? O Joe falou umas 20 vezes, pelo menos, ao longo do episódio inteiro, o quanto que a Cecile é importante pro time, o quanto que ela é uma peça fundamental do time, o quanto que o time fica mais forte e precisa dela, para no final de tudo, o Joe, que é um personagem que tá desde o primeiro episódio da primeira temporada, que é um personagem que a gente ama de paixão, ele vai embora de Central City com a filha, enquanto a Cecile vai ficar na porcaria do time Flash pra continuar ajudando a combater o crime, e de finais de semana, de vez em quando, ela vai pra outra cidade pra ver eles. Mano, eu só tenho uma coisa pra dizer pro Eric Wallace, que ele é um baita de um desgraçado. Ele é um baita de um babaca de fazer isso, cara. Eu não sei o que o Eric Wallace tá pretendendo fazer, eu não sei o que ele tem na cabeça, mas ideia não é. É merda pra fazer uma coisa dessas. Eu tô muito desapontado com esse episódio, e também pela promo do próximo episódio, já larguei mão também, já acho que vai ser ruim, não vi nada de interessante. Eu falei pra vocês que eu queria esperar até o episódio 4 pra poder opinar, pra poder realmente dar meu veredito. Pois bem, a gente chegou no episódio 5. Por mais que eles tenham boas ideias, às vezes, eles executam da pior forma possível. E de tudo que aconteceu nesse episódio, do Red Death, da Keone, dos vilões que voltam toda hora pra ajudar o Flash, do Flash ficar sem velocidade, ser um completo inútil, eu não consigo acreditar que o Eric Wallace teve a coragem, a cara de pau, de tirar o Joe do time e deixar a esposa insuportável, ridícula e desnecessária como membro do time, dizendo que ela é uma peça fundamental para eles. Enfim, pessoal, praticamente o vídeo foi esse. Eu não vou me prolongar mais em nada disso, porque senão eu vou começar a ofender muito mais pesadamente o Eric Wallace. E eu prefiro guardar certas palavras e comentários bem mais pesados para o review do último episódio de The Flash, caso seja exatamente na pegada deste episódio, que foi o arco final da Red Death. Então assim, pessoal, a minha nota para esse episódio no máximo é 3,5, porque pelo menos o Grant Gustin tá atuando. Então ele salva um pouco nesses 3,5 de atuação. Mas tirando isso, gente, pode pegar esse episódio, embrulhar e jogar no lixo, porque não serviu pra porcaria nenhuma. Desperdiçaram totalmente o arco do Red Death. Tô completamente desapontado, decepcionado com tudo que tá acontecendo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo? Você discorda de mim? Você gostou do episódio? Você achou uma porcaria o episódio? Deixa nos comentários, vamos debatendo, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que achou até aqui. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.